Nós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos. Vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caridade, queridos, sentar, meus caros, estamos percorrendo o caminho de contemplação das diversas obras de misericórdia e obras indulgenciáveis neste ano santo que nosso querido Papa Francisco proclamou para a amada esposa de Cristo, a Igreja. E hoje queremos nos perguntar o que é preciso para receber a indulgência ao passarmos pela porta santa. Porque pode parecer que seja assim um ato mágico. Bom, eu passei na porta, tudo que é ruim ficou do lado de fora e agora entrei numa outra dimensão, como se estivesse entrando no mundo fantástico de Nárnia, entrando noutra dimensão, e fosse assim tudo muito automático. E na verdade precisamos apreender sobre a simbologia da porta santa para que tenhamos de fato um crescimento espiritual e esta passagem seja verdadeiramente fonte de graças. Nós vemos no livro do Gênesis que depois do pecado de Adão e Eva, nos diz o autor sagrado, Deus baniu Adão e Eva, se referindo ao lugar do paraíso, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Pelo pecado, rompemos a nossa comunhão com Deus e ficamos como que trancados do lado de fora, perdemos o acesso à unidade querida inicialmente por Deus. Não porque Ele deixasse de gostar da humanidade, mas porque ao pecar nós dizemos não concordo, não quero, não aceito, não faço, não observo. Rompe-se a comunhão. Mas quando um novo Adão, nosso Senhor, pendente da nova árvore da vida, teve, Ele que é o santuário de Deus, destruir este templo e eu o edificarei em 3 dias, teve o seu lado aberto pela lança. Esta porta, outrora fechada, se abre novamente. Porque deste lado aberto do santuário, do paraíso, que é a comunhão plena com Deus, jorram, nos diz São João, sangue e água pela qual somos lavados do pecado que nos mantinha fora, e sangue da Eucaristia que nos alimenta enquanto aqui peregrinos, até que façamos a passagem derradeira pela porta santa do céu da Jerusalém celeste.
Então, meus caros, adentrar pela porta santa é justamente fazermos esta passagem de um estado de vida que nos mantinha fora da comunhão com Deus a um estado cada vez mais pleno de comunhão, até que se dê a comunhão perfeita no céu, quando o contemplaremos face a face. E como nos diz São João, como Jesus diz ao samaritano no Evangelho de São João, quando então adoraremos Deus em espírito e verdade. Então, para que esta passagem pela porta santa seja eficaz, é preciso que façamos também esta passagem interior do pecado para a graça, que acorramos ao sacramento da confissão com o coração contrito, com o exame de consciência bem feito. Não daquele tipo de confissão, tem um padre ali, vou lá me confessar, o que eu vou dizer para ele? A mais B mais C, padre, foi isso. Não, um exame de consciência demorado, pensar, rezar, meditar, que fomente a contrição, que fomente no nosso coração o desejo de não tornar a pecar, inclusive de não cometermos mais pecados veniais. E aí então, aquela absolvição que é objetiva terá um valor intenso, subjetivo na minha vida, vai aumentar cada vez mais a minha comunhão com Deus, e já nesse momento eu começo a minha passagem do pecado para a graça, até que, adentrando pela porta santa, vejo ali de forma muito concreta a minha passagem deste mundo, do tempo, para o mundo de Deus, para a eternidade. Quando contemplávamos nas primeiras catequeses o símbolo da porta santa, víamos que, assim como Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou seja, tem em si uma dimensão visível, palpável, e ao mesmo tempo uma dimensão invisível, que só se enxerga com os olhos da fé. E como nós vivemos, como se diz na teologia, entre o já e o ainda não, já somos membros do corpo de Cristo, mas ainda não glorificados plenamente no Senhor. Isso se dará quando Ele vier em sua glória. Nós precisamos, e quis Deus nos proporcionar isto, precisamos de símbolos da presença material da graça. Todos os sacramentos são constituídos não só pela graça, mas também da matéria palpável, assim a Eucaristia, assim o batismo. Por isso, esta passagem não é meramente espiritual, ela também se dá de forma física, e por isso passarmos pela porta santa, que está em uma igreja que é justamente a presença do santuário de Deus no meio de nós. Falta pouco tempo para que a porta santa se feche. Só vamos ter outro ano jubilar em 2025. Talvez alguns de nós já não peregrinemos mais aqui, já tenhamos adentrado nas portas eternas do céu. Então aproveitemos a ocasião de fazer uma passagem de conversão, de mudança de vida, a fim de que aqueles poucos passos que nos separam do lado de fora para o lado de dentro da porta santa representem a longa caminhada que temos feito nesta vida para crescermos na comunhão com Deus. Que Santa Maria, porta do céu, como é chamada carinhosamente na ladainha, pela qual o Eterno entrou no tempo, nos ajude a entrarmos por Ele, passando do tempo à eternidade.